Boa noite para todo mundo. Sexta-feira, 19 horas. É a hora do Papo da Saíra, que tem sido uma delícia. Hoje a gente vai falar sobre gênero e sexualidade com o Fernando e a conversa promete. Acho que tem muita coisa bacana pra gente conversar hoje. Esperar o pessoal entrar. Oi, Francisco, Felipe. Tudo bem por aí? Francisco, vou te pedir desculpa ao vivo, tá? Você me mandou um artigo dia 2 de julho e eu pulei a mensagem. Não fica bravo comigo. Já tô ficando meio gagazinha. É a idade. Boa noite. Thaís. Fernando já deve entrar aqui comigo. Eu me preocupo, Francisco, me preocupo com a minha saúde mental, menino. Rani! A Rani falou que vinha e veio. E aí? Luana, tudo bem? Oi, Fernando. Quando quiser, me chama. Quer dizer, tô aqui te esperando. É uma fotinha do Francisco. Ah, é a fotinha do meu sobrinho aqui no cantinho. Fernando, quando quiser, pode chamar que a gente começa. Olá, boa noite. Vamos ver se hoje não vai dar de novo aquela história de. Ah, hoje deu certo! Que bom! Boa noite, Fernando, tudo bem? Boa noite, tudo bem? E eu com esse frio, você com esse calor, que é isso? Então, é para eu conseguir falar melhor, me movimentar aqui. Aí eu preferi, fechei todas as portas e janelas possíveis para ficar sem blusa. Nossa, eu tô sentindo um gelo hoje. É, mas tá bem frio mesmo. Tá, bem-vindo, viu? Obrigada por ter Obrigado. aceitado esse convite. O pessoal tá entrando, Rochelita acabou de entrar e eu queria te agradecer demais. O Fernando, só para a gente retomar, ele é o terceiro elemento de um projeto maravilhoso que a gente está levando adiante, que é apaixonante, não é, Fernando, nosso projeto? Sim. Que é um projeto de lançar livros teóricos, livros que dialoguem com o professor, né, vamos dizer assim, que ajudem o professor ao trabalhar alguns temas em sala de aula e, paralelamente, na mesma coleção e na mesma época, lançar livros literários para os alunos que ajudem a trabalhar esses temas. Oi, Mônica, boa noite, tudo bem? Então, o Fernando vai escrever um desses livros. Antes de qualquer coisa, Fernando, eu queria que você contasse um pouquinho do seu livro. Antes até de eu falar da sua biografia, queria que você contasse um pouquinho de como está sendo o processo do livro aí, a história, um pouquinho. Aham. Bom, primeiro eu quero dar boa noite aí para o pessoal que já está nos acompanhando. Te agradecer aí pelo convite, pela oportunidade, né, de poder falar desse tema aí tão importante, né, que faz parte desse grande projeto que a gente está desenvolvendo e que faz parte, querendo ou não, as pessoas querendo ou não, faz parte da vida humana, faz parte da nossa sociedade, né? E então, assim, esse projeto é um projeto pelo qual eu tenho bastante carinho, porque foi uma surpresa, né, uma grata surpresa que a vida me deu, né, quando houve essa proposta aí de escrever
esse pelo qual a gente está iniciando aí no processo de diagramação, enfim, que é o livro para as crianças, né? E porque existe muito esse mito, né, e essa ideia de que as crianças elas já estão de algum modo, elas já são preconceituosas ou elas vão olhar para algumas questões que estão aí na sociedade com certo, com uma certa repulsa ou coisa do tipo, assim como os adultos fazem, né? E a gente sabe que não é assim. A gente sabe que as crianças elas vão sendo contaminadas por nós adultos que somos preconceituosos. Então, aproveitando que as crianças elas têm aí são aí uma grande seara, né, para que a gente possa desconstruir alguns preconceitos, então surgiu essa ideia aí de escrever esse livro falando sobre relacionamentos homoafetivos, sobre a homoparentalidade, né, que é a parentalidade por casais homoafetivos. Então, foi bem bacana, né, essa experiência, tem sido bem bacana, né, essa experiência justamente porque na minha trajetória profissional aí, né, eu fui por um caminho mais acadêmico e ser convidado para escrever uma obra literária, para mim foi muito bacana, né? Porque não era algo que estava previsto, e essas surpresas que a vida nos dá são interessantíssimas, né? E eu super me empolguei, né? Então agora a gente está aí no processo de ilustração, né? A parte escrita já está pronta, a gente está no processo de ilustração do livro, eu tenho conversado com a Carol, que é a ilustradora, e tem ficado muito lindo, tenho certeza que as crianças vão gostar, os adultos vão gostar, né? Porque é um livro para a família toda. Justamente para a gente desconstruir essa ideia de que casais homoafetivos teriam aí algum tipo de problema na educação dos filhos, ou que crianças que são criadas por casais homoafetivos teriam mais ou menos transtornos mentais, né? Porque existe essa crença justamente para a gente mostrar que são famílias como qualquer outra, né? A família por si só é um lugar que produz transtorno mental, né? E então qualquer família produz e qualquer família protege, né? Então isso não tem a ver com a orientação sexual dos pais. Então é bem bacana, eu tenho adorado aí essa experiência. Eu também. Eu também, estou adorando esse processo todo. Bom, então agora vamos oficialmente apresentar o Fernando. Fernando Batista, ele é terapeuta de família e de casal, sexólogo pela USP, mestre em saúde mental pela Unifesp, membro da Associação Brasileira de Terapia Familiar, professor do curso de formação em psicanálise do Integra e educador socioemocional na comunidade Reinventando a Educação. Esse é o Fernando e autor de livro infantil. Sim, o mais novo dado da minha biografia. Faltou complementar a sua biografia como autor de livro infantil. Sim. Fernando, a primeira coisa que eu queria te perguntar é importante conversar com as crianças desde que elas são crianças sobre sexualidade? E se sim, por quê? Então, é super importante porque a sexualidade ela faz parte da vida, né? Ela está presente em todas as etapas do desenvolvimento humano, desde a infância até a terceira idade. Pelo fato a gente estava falando no início a respeito desses preconceitos que são nossos, né? E pelo fato de nós acabarmos quase que obrigatoriamente, quando se fala de sexualidade, pensando na atividade sexual, a gente acaba achando que criança não tem sexualidade, porque a gente vincula a ideia de sexualidade ao sexo. E sexualidade não é só sexo. Sexualidade tem a ver com um monte de outras coisas, né? Então, a ideia que a maioria das pessoas tem é de que a sexualidade, já que tem a ver com sexo, começa na adolescência e termina no final da fase adulta. Então, muitas vezes, a gente nega a sexualidade infantil e a sexualidade na terceira idade, né? Então, assim, as crianças, elas têm sexualidade, elas têm prazer, elas só não têm erotização. Né? Então, é importante a gente falar sobre sexualidade na infância e com as crianças, né?
tanto com profissionais que trabalham com crianças, com familiares e com as crianças, justamente porque a sexualidade faz parte da vida. A sexualidade é a primeira grande curiosidade que as crianças têm. Então, a primeira pergunta que as crianças fazem na vida é: de onde eu vim? Como eu fui feito? Que tem a ver com sexualidade. E se a gente reprime essa curiosidade das crianças, ou fala assim para elas: não fala sobre isso, ou você não pode falar sobre isso, mostra de algum modo uma proibição com relação a esse tema, a gente está, de algum modo, bloqueando esse desejo que a criança tem pelo aprendizado. Porque a primeira grande curiosidade que ela teve na vida, a gente não conseguiu, pelas nossas dificuldades, né? Porque a gente olha para a sexualidade infantil com experiências de adulto. Então, pelas nossas dificuldades, a gente acaba aí, de algum modo, reprimindo o desejo da criança pelo aprendizado, né? Então, quantas dificuldades de aprendizagem vão surgindo que, de repente, podem estar ligadas a essa questão que não foi sanada lá na infância, né? Então, é muito importante a gente falar, sim, sobre sexualidade, tanto pelo fato de que as crianças são curiosas para saber o que acontece com o corpo delas, com relação às diferenças anatômicas e também com relação à prevenção aos abusos sexuais, né? Porque as crianças, quando são orientadas de que existem partes do corpo dela que só a mamãe e o papai podem tocar, ou só aquelas pessoas que cuidam, né? Que existem partes do corpo que qualquer adulto pode tocar, mas existem partes que não são todos os adultos que podem, né? Quando as crianças são orientadas nesse sentido, quando se fala sobre sexualidade com criança, claro que de maneira adequada, né, diferente de como a gente fala com adultos ou com adolescentes, a gente também está protegendo as crianças contra a violência sexual. Porque a gente sabe que a grande maioria dos abusadores estão dentro de casa. Então é super importante que as crianças possam também terem informações para se proteger. Para saberem os limites do corpo, né? E para tomarem o corpo como um território delas, né? Eu acho que é uma emancipação também, não é? Isso. Assim, então, é um tipo de empoderamento, né? Que é a criança entender que quem manda ali é ela, né? E ela precisa entender o que acontece no próprio corpo. Então, se é importante, a minha segunda pergunta é como? Como é que se conversa com crianças sobre sexualidade? Então, uma dica bem bacana que a gente sempre dá é a seguinte: quando a criança chega com alguma pergunta, com algum questionamento, a gente devolve para ela. Então, por exemplo, se a criança chega e fala assim: como eu fui parar na barriga da mamãe? Aí a gente devolve para a criança, a gente pergunta para ela: como você acha que isso aconteceu? Quando a criança nos responde, ela nos dá alguns limites do que ela está pronta para saber, né? Então, assim, quando a criança diz: eu ouvi falar, um amiguinho meu da escola, ou então a professora disse que foi uma sementinha que plantou na barriga da mamãe. Quer dizer, o que a gente tem que avaliar essa informação é verdadeira? É verdadeira porque o espermatozoide é uma semente, né? Tanto que está mergulhado no sêmen, né? Que vem de semente. Então, se é uma informação verdadeira, a gente valida e diz: é isso mesmo. Então, assim, uma questão importante: sempre responder o que a criança pergunta, só. Porque a criança, ela precisa de respostas mais concretas, né? Muitas vezes o nível de elaboração que um adolescente tem ou que um adulto tem, a criança não tem, né? Então, ela precisa de uma resposta. Então, a gente sempre responde aquilo que ela pergunta e a gente devolvendo essa pergunta, porque, de fato, é muito difícil, às vezes, para algumas pessoas, quando se deparam com uma pergunta como essa, porque quando a criança pergunta: como eu fui parar na barriga da mamãe? A gente já imagina um casal transando, nós adultos. Porque é assim que a gente sabe que acontece. Mas a criança não está imaginando isso. Então, muitas vezes, pela nossa imaginação, a gente acaba ficando com vergonha, a gente fica encabulado, mas não tem nada a ver com o que a criança está pensando. Então, quando a gente devolve essa pergunta para ela, a gente tem uma ideia do que ela está imaginando. Aí tem um ponto importante também, porque quando a gente devolve, se essa criança é muito nova e ela traz uma resposta muito elaborada,
é um ponto importante de alerta. Porque se ela Uhum, trouxe uma resposta muito elaborada, onde foi que ela conseguiu essa informação? uhum, Então, aí sim é um ponto de alerta. Agora, se é algo mais, de fato, que tem relação com o universo infantil, com essa questão da imaginação, né? Aí, de fato, não tem problema nenhum a gente validar aquilo que a criança nos disse. E se a gente viu que não tem, que não é algo que é verdadeiro, por exemplo, não tem como a gente dizer para a criança quando ela fala, ah, foi a cegonha. Sim, foi a cegonha, porque não foi a cegonha. A gente uhum, está mentindo para a criança, né? uhum, Eu acho que tem duas questões importantes. Uma coisa é a gente trabalhar com a imaginação, com a fantasia. Outra coisa é uhum. a gente validar algo que não é verdade, né? Acho que são dois campos assim, uma linha bastante tênue, mas que a gente tem que tomar esse cuidado. Né? Então, não foi a cegonha. A cegonha é outro animal que não tem nada a ver Uhum. com a reprodução dos humanos, né? Mas enfim, é mais ou menos esse o caminho que eu penso. Geralmente é a gente que complica as coisas, né? Geralmente o problema tá no adulto, não é? Sim, Essas conversas de sexta-feira me levaram a várias conclusões. Uma delas é essa. Geralmente o adulto é que causa problema. Aí a Vivian falou aqui. Ouvi uma história de uma pessoa que sambou para explicar o que era instinto para a criança. Porque, de fato, o que é instinto, né? E no final a criança queria saber por que os dinossauros tinham sido extintos. aham. Então era muito mais simples do que Sim. parecia, né? Acho que é bem por aí. Me parece, então, Fernando, que não tem a partir de quando, né? Não existe um ponto que demarque o momento certo de falar. É quando a criança traz as questões, é isso? Isso, Uhum, isso. A gente sempre parte do ponto em que a criança nos sinaliza essa necessidade. Então, não é uhum, que a gente tem, por exemplo, um filho aí de 5, 6 anos, e a gente vai sentar essa criança no sofá e vai falar, ó, a gente vai conversar sobre como você chegou na barriga da mamãe. Não. A gente uhum, só vai conversar sobre isso quando a criança trouxer essa demanda. Por quê? Quando ela nos trouxer essa demanda, é porque ela está preparada para falar sobre isso. Porque se uhum, a gente leva esse tipo de assunto antes do tempo, pode ser, num nível menor, óbvio, tão abusivo quanto uma violência sexual. Porque ela não está preparada para falar sobre isso. E nem quer, não, e não, Nem não vai quer. ser Sim, agradável para ela. Uhum, sim, exatamente. uhum. É algo impositivo. E não deve Uhum. ser, né? Porque aí tudo que é impositivo vira uma questão. Também tem isso, né? Tudo que eu Sim, imponho como ensinamento ou como informação tende a ser mais dificilmente aceito do que aquilo que vem naturalmente, né? sim, exatamente. E se por qualquer motivo, Felipe pergunta, a criança não traz a demanda até a adolescência? Você acha Uhum. possível? Então, eu acho pouco provável. Pode Também. ser, né? Mas se de fato os pais percebem, ou os cuidadores percebem que essa criança está chegando na puberdade e nunca falou sobre isso, talvez é um ponto de atenção, né? Uhum, Por que que essa criança não está podendo entrar em contato com esse tema? Pode ser um uhum, ponto de atenção, mas eu acho pouco provável, né? uhum. Mas, de fato, se isso acontecer, aí eu acredito que é um ponto de atenção, porque, como a gente estava falando, essa curiosidade faz parte do desenvolvimento. Essa curiosidade faz parte de um desenvolvimento saudável. Então, Sim. se a criança não tem essa curiosidade, nunca demonstrou, eu acho que tem algumas questões aí importantes. Talvez ela viva num ambiente de muita repressão e que ela perceba que aquele assunto não é bem-vindo. Uhum. Então, talvez ela perceba que ela não pode falar ali. Não é que ela nunca É. trouxe, é que talvez ela não possa, por Uhum. alguma razão. Uhum. Ou por alguma outra questão, né? Ela pode estar ali reprimindo essas questões de sexualidade tão cedo, que também pode ser um Uhum. ponto de atenção. Sim. Porque o estranho é não ter dúvida, né, sobre afetividade, sobre na Sim. adolescência, por exemplo.
eu acho estranho o adolescente que não tem dúvidas sobre a própria afetividade, sobre a própria sexualidade. O natural é ter dúvidas, muitas, durante muito Exatamente. tempo, não é? Isso é o E é muito natural. saudável que tenha. Saudável que tenha, sim, Uhum. eu entendo assim também. A Vivian falou que parece improvável que alguém não tenha dúvida até a adolescência e que faria mais sentido a criança ter sido ignorada e aprendido a lidar com a falta de atenção. Quer dizer, se ela não pergunta, Isso. né, ela pode ter perguntado. Uhum. Faz sentido. Uhum. Bom, acho que foi semana passada, retrasada, não sei, eu fico um pouco perdida no tempo com esse negócio de quarentena. Teve uma Sim. declaração de um governante de um país distante, que eu não conheço. Um governante estranho falou assim que, em plena pandemia, máscara é coisa de viado. Tem tanta coisa errada nessa declaração que eu não sei muito bem por onde começar. Mas a minha pergunta para você vai ser a seguinte: como é que se interpreta um país distante, hipotético, no qual ser gay ou ser chamado de gay é um xingamento? Porque isso Uhum. não é só desse governante, né? Desde que eu criança lembro desse seu gay, né? Como é que a gente. Como lidar com isso? Como é que a gente Uhum. interpreta isso, Fernando? Você sabe que você começou falando desse país distante e, e toda essa construção política e social que a gente está vivendo, ela é tão esquisita, né, eu não consigo achar outro termo, tão fantasiosa parece que às vezes a gente de fato imagina, olha para tudo isso e é muito difícil acreditar que isso tudo está acontecendo, Sim. né? Uhum. Paulo Freire sendo contestado, Uhum. né? Mamadeira de piroca, ideologia de gênero, são coisas assim, né? E os professores doutrinando, né? Quando mal tem tempo de fazer chamada na aula, né? Quanto mais Uhum. doutrinar. E então, assim, eu acho que de fato é só essa declaração ela renderia aí umas 4 lives, né? Porque tem muito Uhum. assunto aí. Então, só para a gente não ficar só nisso, né, poder abordar outros temas, eu acho que tem duas coisas importantes. Primeiro, é, o, o Freud, que é o grande pai da psicanálise, ele diz o seguinte, que quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Então, assim, esse foco que esse governo, que esse governante, mais especificamente a família dele, coloca na sexualidade, só nos diz o quanto de conflito que eles têm com relação à sexualidade deles, né? Uhum. E então, assim, uma outra questão, né, eu falei que eram duas, mas já surgiu uma outra aqui, com relação a essa questão de que máscara é coisa de viado. Eu acho que isso tem também uma construção social, porque a gente vive num país em que os gêneros masculino e feminino eles estão em lugares muito distintos. Então, essa figura de cuidado, de que quem cuida da saúde, de quem se previne, é algo que está mais ligado ao campo feminino. E ser viado, na cabeça da maioria das pessoas, é ser mulherzinha, é ser afeminado, é falar fino. Quer dizer, um homem ser gay é como se ele tivesse assumido uma identidade feminina. E a gente sabe que Uhum. isso não tem nada a ver. Uma coisa é a identidade da pessoa, que pode ser masculina, pode ser feminina, outra coisa é a orientação sexual. Né? Uhum. Então, eu acho que quando ele fala isso, é, pode ter uma certa relação com essa ideia de que cuidar da saúde é coisa de viadinho, é coisa de marica, é coisa de mulherzinha, né? É frescura, né? E, e quem dera se a gente tivesse, então, um presidente frescurento, né? Que incentivasse o cuidado da saúde. Uhum. E junto disso tem isso que você tinha falado, né? De que ser gay ou todos os adjetivos, né, que estão ligados às orientações sexuais, né, sapatão, viado, bicha,
e todos os outros aí que são muitos, eles sempre estão ligados a algo negativo, né? Tem um autor de um livro maravilhoso que chama Longe da Árvore, o Andrew Solomon, que ele é um sociólogo, e ele diz o seguinte, na medida em que as orientações afetivos sexuais e as identidades de gênero que fogem desse padrão heterossexual e cisgênero, eles começam a vir a público, quer dizer, as pessoas começam a andar na rua de mãos dadas, as pessoas começam a fazer parte da mídia, do universo da mídia, na internet. Na medida em que essas figuras saem do armário, ou saem daquele lugar que era reservado, ou que era muito privado, isso tudo, ele diz que são ameaças à ordem social. Então, quer dizer, estava tudo muito certinho. Tava tudo muito ok. Aí vieram esses viados, esses trans e essa sapatão e estragaram tudo. E acabaram com tudo. Com o que essa população acaba? Com a fantasia dessa heterossexualidade protegida. Porque assim, se eu sou heterossexual, que não sou, né? Mas imaginem que eu seja. Deus me livre, mas imaginem que eu seja. Se eu sou um heterossexual e eu vejo um casal gay na rua, o que acontece? Em mim começa a ser nutrida uma fantasia de que aquela relação é possível. Então, a minha sexualidade heterossexual, que já estava tudo bem resolvida, a minha família tradicional brasileira, essa coisa toda certinha, né, o macho alfa e etc., que já estava tudo tão resolvido dentro de mim, quando eu vejo aquilo, eu falo, nossa, então também pode? Aí eu começo a ficar em conflito. Então, quando a gente vê toda essa retaliação, essa resistência, todas essas questões aí com relação à comunidade LGBT, é justamente porque as pessoas, na medida em que entram em contato com esta outra realidade, elas começam a entrar em conflitos, mas conflitos que são delas. Conflitos que são do presidente, dos filhos dele. Né? Então, acho que é mais ou menos por aí. O Felipe falou que é o famoso destruir a família tradicional, né? A família. Sim. Né? E a Duda falou da fetichização lésbica, sem contar a fetichização lésbica. Sim, né? Exatamente. Porque é bem curioso isso, né? Que muitos homens dificilmente aceitam a sua bissexualidade quando entram em contato com ela, se é que são, enfim, né? Mas é muito confortável para homens heterossexuais entrarem em contato com a bissexualidade feminina, justamente por conta desse fetiche. Aí tem também uma outra questão bastante complicada que a gente chama de estupro corretivo, que é quando homens heterossexuais estupram mulheres lésbicas na intenção de curá-las ou de corrigir a sua homossexualidade, quando na verdade quem está precisando ser curado são eles, né? E então, quer dizer, o quanto que essa sexualidade do outro tem a ver comigo, tem a ver com a minha, né? Quando Pedro fala de Paulo, né? Sei mais de Pedro do que de Paulo, sim. Olha, um menino pode brincar com coisas de menina, e uma menina pode gostar de coisas de menino, enfim. Isso não tem relação nenhuma com a homoafetividade ou com a transexualidade, né? Como é que a gente pode pensar nos limites entre os papéis de gênero e a sexualidade? Eu vou contar uma história que no aniversário de 4 anos do meu filho, ele pediu uma Barbie. No aniversário de 4 anos. Tinha uma Barbie, que era uma Barbie com um cachorrinho. E ele pediu uma Barbie. E ele ganhou a Barbie. E assim, eu tinha uma ala da festa que não soube lidar. Era uma ala... E assim, eram pessoas na festa. E eu vi que foi difícil para algumas pessoas da festa ver que era o meu filho. Quer dizer,
as pessoas menos relacionadas com a situação diretamente tiveram um problema de ver que ele ganhou mesmo a Barbie no dia do aniversário. Então, eu acho que isso é muito forte, né? Mas, enfim, como é que a gente pensa entre esses limites entre os papéis de gênero e a sexualidade? Uhum. Uma coisa importante, né, que você até representou aí com as aspas, né? Porque de fato é muito difícil a gente falar sobre brinquedos de menino e brinquedos de menina, né? É, é muito difícil a gente ouvir em pleno século XXI que meninos vestem azul e meninas vestem rosa, né? E então assim, isso tudo é muito delicado. A infância, ela é muito mais do que isso, né? Uhum. A infância, ela tem aí uma riqueza, ela tem uma sutileza, uma naturalidade que não é nossa, que a gente vai se perdendo, vai perdendo isso com o tempo, né? E quando uma criança quer brincar de boneca, seja ela um menino ou uma menina, ela só quer brincar de boneca ou Uhum. de carrinho, né? E olha como isso tudo é muito perigoso, porque quando a gente vê que as meninas não podem brincar de carrinho e os meninos não podem brincar de boneca, e a gente cresce, eu atendo casal no consultório, e muitos casais se queixam justamente porque a mulher, mesmo com todo o avanço que a gente tem com relação à igualdade entre os gêneros, né, da mulher ter ido para o mercado de trabalho, de poder também estudar e todas as outras questões, muitos casais, muitas mulheres se queixam de que as tarefas domésticas e o cuidado com os filhos ainda recai muito sobre elas. Grande parte da responsabilidade ainda é delas e os homens dizem, eu ajudo. Uhum. Como Eu se faço eles esse não favor fossem. para você, porque eu Isso, sou eu vou muito te ajudar porque legal. eu sou bonzinho. Eu sou muito legal. Sim, eu não sou um macho escroto, então eu vou te ajudar. É Uhum. como se ele não sujasse prato, como se ele não sujasse roupa, como se o filho não fosse dele, né? Então, Uhum. assim, é, todas essas coisas ainda recaem sobre a mulher, porque tem a ver com aquilo que a gente estava falando da máscara. O cuidado é feminino, ainda é feminino, né? Uhum. Então, quer dizer, a menina que recebe uma boneca, ela entende que ela pode cuidar de bebês. E o menino que recebe um carrinho, ele entende que ele pode dirigir. Aí qual que é a ideia que a gente tem? De que homens não cuidam de bebês e de que mulher dirige mal. Uhum. Por quê? Olha o quão perversa é essa educação que a gente oferece para as crianças. E o quanto Uhum. limita as crianças dos seus próprios desejos. Porque daí essa criança cresce e vai, por exemplo, uma mulher querer fazer faculdade de engenharia. E ela chega na faculdade e ela vê que 95% da sala dela é de homens. Uhum. Ou então o homem quer fazer pedagogia e ele vê que ele é o único homem da sala. Por quê? Existe essa ideia de que coisas mais práticas, exatas, lógicas são masculinas e coisas mais afetivas, de cuidado, de amor e de etc. são femininas, né? E tudo Uhum. isso tem a ver com essa infância que a gente acaba oferecendo para as crianças, né? Então, quando a gente fala do brincar, que o brincar ele tem que ser livre, porque o brincar tem a ver com o despertar da criatividade, tem a ver com uma série de potencialidades que as crianças vão adquirindo na infância, é justamente para que as crianças não fiquem presas a esses padrões. E o fato de um Uhum. menino querer brincar de boneca não significa que ele é uma criança trans ou que ele vai ser gay. Pode ser que Uhum. sim, mas pode ser que não. E se Uhum. for, qual o problema? Exatamente. Né? Uhum. É isso aí. Brincar é muito importante, né? A Vivian fala aqui que quando ela era criança, a irmã dela e ela ganharam carrinhos de uma tia. E aí o pai deu os carrinhos para um primo. E aí elas foram visitar o primo e resolveram reaver os carrinhos. Deve ter sido uma coisa meio conflituosa. Certíssima. Mas esse negócio de brincar é incrível como brincar é extremamente importante, né? E o livre brincar também é. Eu lembro que quando o José era pequenininho, a Maura falou que adora as histórias do José. O José tem muitas histórias. As crianças têm muitas histórias, né? E eu tento guardar as histórias dele.
tem uma outra coisa sobre brincar que me chamava muita atenção também. Eu lembro que a gente foi a uma loja porque a gente precisava trocar um brinquedo repetido de aniversário. E aí a vendedora veio e falou, mas o que vocês estão procurando? Vocês querem... Olha, aqui tem coisa para aprender números. Ele tinha uns 2 aninhos. Tem coisa para aprender números, aqui é para aprender música, aqui é para aprender letra, aqui é para aprender... Isso aqui é para raciocínio lógico, isso aqui é para aprender não sei o quê. Aí ele olhou para a moça e falou assim, tem só de brincar? Sim. Porque não é... O brincar, ele tem que ser mais livre, não é? E menos guiado, eu acho. Não só pela questão do gênero, mas também porque nem sempre... Porque a criança vai aprender brincando. Não é necessário que haja um ensinar explícito num brinquedo. Porque tem muito essa coisa, né? Vamos comprar um brinquedo que ensine, que ensine, que ensine, que ensine, que ensine, que ensine. Que é uma outra questão que me incomoda muito, que é a supervalorização do conhecimento formal. Sim. Quando, na verdade, o aprendizado, que é muito mais amplo do que o conhecimento formal, me parece muito maior, não é? E os brinquedos falam disso também. Sim, e eu acho que o aprendizado também deveria ser assim, mais livre, como que eu posso dizer? Mais espontâneo. Mais Assim, orgânico. aconteceu, eu aprendi. Não, eu sentei, ouvi a professora, fiz a prova e aprendi, né? E sabe o que é interessante? Porque eu tenho o meu contato com crianças é mais com primos e etc. Porque eu sou professor, mas eu dava aula para o Fundamental 2 e para o Médio, né? Então, assim, o que eu percebo, e que eu já até conversei com a Rose sobre isso, e que eu acho muito triste, que eu percebo que as crianças de 4, 5 anos, elas têm um desejo pelo aprendizado, elas são muito curiosas e elas perguntam tudo. Eu tenho um priminho de 5 anos, que embora ele seja filho da minha prima, quer dizer, meu primo, ele insiste que eu sou tio dele. E ninguém tira isso da cabeça dele. Não, ele é seu primo. Não, ele é meu tio. Eu tenho primos da minha idade que ele fala, e o Felipe? Não, o Felipe é primo, mas o Fernando é tio. Falei, então tudo bem. E assim, ele vem com umas perguntas maravilhosas. E o que eu ia percebendo, né? Porque eu dava aula para o Fundamental 2. Então, assim, você chega no sexto ano é um misto de tudo que você já imaginou viver e muitas coisas que você nunca imaginou viver na vida, né? O Leandro Carnal, ele diz o seguinte, que sempre quando ele se depara com um grande desafio na vida dele, ele lembra que ele deu aula para sexto ano e ele fala, eu vou dar conta disso também. E de fato é isso. Quem deu aula para sexto ano faz qualquer outra coisa na vida. Eu já dei aula para sexto ano. Sim. Então, assim, embora seja uma loucura, né? Parece eles querem voar pela sala, é um auê, mas é uma delícia porque eles são muito curiosos. Até o ano passado eu dava aula, eu entrava no sexto ano, em um determinado momento, porque eu dava aula de ciências, né? Que já é algo que de imediato desperta uma série de interesses neles, e chegava um momento da aula que eu saía do livro, que minha ex-diretora não me ouça, mas eu saía do conteúdo pré-estabelecido e eles começavam a perguntar coisas da vida. E a gente começava a conversar. Quantas? Aí, num desses dias, eu falei assim para eles, agora a gente tem que parar com os assuntos aleatórios e voltar para a apostila só para a gente terminar e depois a gente volta. Numa outra aula a gente pode voltar a falar sobre assuntos aleatórios. Aí eles pegaram essa palavra e usaram. Então toda aula a gente chegava e disse, professor, hoje vai ter assuntos aleatórios. Aí eu falava, então vamos dar conta aqui dessa parte do conteúdo. E no finalzinho da aula a gente fala um pouco sobre os assuntos aleatórios. E eu percebia que conforme ia aumentando a idade, indo para o 7º, 8º, para o 9º ano, aquela coisa de, uau, é aula de ciências, era assim, é aula de ciências. Então, isso me preocupa muito,
O Uhum. quanto mais velhas as crianças e adolescentes vão ficando, menos eles querem aprender. Então, o quão responsáveis nós adultos somos quando a gente deixa de despertar neles esse desejo pela curiosidade, pelo aprendizado, é, lá na infância, por esse brincar livre, por esse aprendizado que vai vindo e que não é imposto, e vai chegando na adolescência, eles estão sem saco já para aquilo tudo. Escola é Uhum. chata, né? Essa é uma questão delicada, né? Dificílima, mas que sempre me acompanha, assim. Talvez se a gente, não sei, nós professores, por exemplo, acho que uma coisa que me libertou muito foi quando eu me perdoei. Eu falei assim, não precisa ser silêncio, você não Uhum. precisa seguir as coisas à risca, sabe? Você não precisa. Então, assim, nos últimos anos que eu dei aula, aliás, que saudade que eu tenho de dar aula. Eu também. Toda vez que eu falo sobre dar aula, meu coração fica desse tamaninho de saudade. Como eu tenho saudade da sala de aula. Como sala de aula é uma coisa maravilhosa. Mas nos últimos anos em que eu dei aula, eu não tinha livro. Eu decidi que eu não ia usar material didático. Então, eu usei um material meu, eu fui elaborando esse material e eu ia meio que readequando o material de acordo com o andar do ano. Eu tinha um plano para seguir, mas eu adaptava. Então, assim, foi tão mais fácil, sabe? Uhum. Eu acho que a gente também, o professor também acaba, talvez, involuntariamente, se colocando dentro de mais uma caixinha, né? De mais um invólucro, assim, das coisas que ele precisa fazer daquele jeito, né? Sim, exatamente. A liberdade faz toda a diferença, né? Aham. Isso é É. muito triste, né? Porque se a gente pensar que a educação, pelo menos de acordo com Paulo Freire, né, ela é para libertar, ela é para emancipar e não para prender, né? Uhum, E quando o professor se coloca nesse lugar de, que- de que de que dar aula é chato e que é uma obrigação e que saco aqueles alunos e que não sei o que e tal, ele acaba passando isso para os alunos também. uhum. Quer dizer, ele fica preso e prende os alunos, né? Isso é muito Sim, complicado. sim. Ó, a Maura falou que desistiu de fazer engenharia por causa dessa pressão dos papéis, dos gêneros, né? Sim, Da divisão e tal. E ela falou que ela tá morrendo de saudade dos alunos dela. Meus alunos que estão aí na live, muita saudade de dar aula. sim, Uma vez aluno, sempre aluno, não é? Você fala com ex-aluno, eu falo certeza. aluno. Meu Não, aluno, meu aluno, meu aluno. Imagina ex-professor, ex-aluno, isso não existe. Aluno é aluno, professor é professor, não tem jeito não, gente, isso aí é para sim. sempre. Até porque meus alunos de Fundamental 2 do nono ano, quando eu dava aula no passado, eu saí da escola e eles me mandaram mensagem e falaram: professor, a gente quer ir na sua casa. Aí Engraçado. vieram, os pais vieram trazer, e a gente comeu pizza, né? E foi uma delícia. Eu falei, aí os pais me ligando, super preocupados, professor, mas não vai incomodar e não sei o quê. Eu falei, não, eu adoro eles. É bom demais, não é? Aluno é um negócio bom demais. Sim, Fernando, voltando para o nosso tema, que a gente já estava falando sobre escola aqui, porque realmente é muito apaixonante. sim. Como lidar com um tempo ou um lugar em que a liberdade sexual é vista como promiscuidade ou como um desrespeito aos tais dos bons costumes? Uhum. Então, existe essa fantasia quase esquizofrênica, né, de uma família tradicional. Né? A família tradicional, de acordo com essas pessoas, é aquela família heterossexual, branca, cristã, que se casa virgem. Depois do casamento tem a primeira relação sexual, aí tem o primeiro filho, aí tem o segundo filho, vivem felizes para sempre e só se separam quando um dos dois morre. Uhum, Essa família não existe. Ou existe com muito conflito e com muita dificuldade, né? uhum, Mais de 50%, um pouquinho mais de 50% das famílias brasileiras são famílias monoparentais,
que são as famílias chefiadas por uma única pessoa. Nesse caso, famílias monoparentais femininas, que são Uhum. aquelas famílias tradicionais, que são de mulheres que têm filhos e que são abandonadas pelos seus homens. Uhum. Por esse macho alfa, por esse homem do qual a mulher precisa e do qual ela não vai viver e não vai sobreviver e tal. Esse homem abandona essas mulheres. Então, se a gente for pensar estatisticamente, a família tradicional é essa família, que é a família Uhum. chefiada só por mulheres, né? E então, assim, existe um desejo e uma fantasia de entrar nesse padrãozinho, nessa normalidade. Normalidade porque é algo que faz parte da norma social. Uhum. E então acho que tem a ver com isso, né? Quando você fala aí sobre essa família, sobre essas pessoas, é porque há um desejo. Uhum. Mas, além do desejo, existem pulsões, existe libido, existem várias outras coisas que nos levam para outros lugares. E que Uhum. tudo bem. Só que para Uhum. muita gente não tá tudo bem. Uhum. É, a Maura falou que uma mulher sem homem é como um peixe. Uma mulher sem homem é como um peixe sem bicicleta. É isso. Isso. É exatamente isso. É, mas por que que tem essa idealização, sabe? O que eu me pergunto é o que que tem dentro das pessoas que parece que existe uma busca por um... É preciso existir um modelo. Isso é para Uhum. tudo. Isso não é só para a família, né, Fernando? É, Sim. eu preciso ter um modelo do corpo ideal. Ó, o Fernando, Uhum. seu xará, entrou aqui, ó. Eu preciso ter um modelo do aluno ideal. Já a gente estava falando de escola, né? Sim. O menino do fundão que conversa, ele não é legal, né? Aham. Então, essa coisa da construção do modelo ideal vem de quê? Vem de quê? Então, nós, humanos, não sabemos lidar com a liberdade. É muito triste essa constatação, mas a gente não consegue. Por quê? Quando a gente é livre, a gente tem que dar conta do nosso desejo. A gente tem que se responsabilizar por ele. Uhum, E é muito difícil, né? A psicanálise fala de dois lugares possíveis, que é o lugar de sujeito e o lugar de objeto. Então, assim, essa caneta é um objeto. Eu coloco ela aqui e ela vai ficar aqui até quando eu quiser. Agora, se eu pegar um cachorrinho e colocar ele em cima aqui dessa escrivaninha, ele não vai ficar até quando eu quiser. Porque ele uhum, não é objeto, ele é sujeito. Só que se ele sair daqui, ele pode cair, ele pode se machucar, eu posso brigar com ele. Então, uhum, quer dizer, quando ele decide, ele tem uma responsabilidade nessa decisão. E para nós humanos é muito difícil ter que ser sujeito. É muito mais confortável ser objeto. E ser objeto significa fazer o que o pai e a mãe deseja, significa fazer o que o pastor da igreja diz que tem que fazer, significa fazer aquilo que a Bíblia disse que tem que fazer, significa fazer aquilo que socialmente é mais adequado, né? uhum, Então, é muito mais confortável ficar nesse lugar, porque a gente é acolhido, a gente é uhum, aprovado, a gente é aplaudido. Quando chega um casal heterossexual, né, imagine que chega um homem com a sua namorada e apresenta para a tia. Sabe aquela tia? Que todo mundo tem aquela tia na família? Aí ele apresenta para a tia. Aí a tia olha e fala: Nossa, que namorada bonita, não sei o quê. Aí, num outro evento, ele terminou com essa namorada e chega sozinho. A tia vai falar: Nossa, ela era tão legal, tão bonita. Por que você terminou com ela? Agora, imagine que um casal homossexual chega no churrasco dessa mesma família e fala: Tia, esse aqui é meu namorado. O seu sobrinho diz: Esse aqui é meu namorado. Quando ele terminar, a tia vai olhar e vai falar assim: Ai, graças a Deus, ainda tem salvação.
as minhas orações estão dando certo. Quer dizer, para esse homem homossexual chegar no churrasco de família, ele vai ter que lidar com isso. Uhum. Então, muito provavelmente, para ele, é muito mais confortável se enquadrar na norma. Por isso que eu sempre digo que as pessoas que estão dentro ou fora do armário, elas ficam onde é mais confortável. E querer tirar alguém do armário à força é muito violento. Porque Uhum. quem vai ter que lidar com isso é a própria pessoa. Então, acho que tem um pouco a ver com isso, entende? Esse lugar de objeto e de sujeito que é muito delicado. E que é um Uhum. objetivo da terapia, né? Ajudar as pessoas a chegarem no seu lugar de sujeito e ficarem confortáveis nesse lugar. Uhum. Porque se você cria esse ambiente opressor, né? Então você cria um ambiente em que não é legal você ser homossexual. As consequências disso são muito dramáticas, né? Porque aí ou você cria um homem que gostaria de namorar um homem, mas passar a vida casado com uma mulher, tendo um filho, um papagaio, uma Uhum. vida perfeita e vai ser eternamente infeliz. Ou se você fala que o desejo sexual ele tem a ver com perversidade ou com promiscuidade, aí que você cria como consequência? Mulheres que não conseguem ter prazer. Porque o homem pode transar e é legal, a mulher já. Sim, Então, as consequências disso são muito dolorosas para a sociedade, muito. não é? Muito, muito Sim. graves, né? É, porque daí esse homem, se ele tem uma ideia de que um sexo com liberdade é sinônimo de promiscuidade, de perversidade, ele não vai se permitir, por exemplo, realizar determinadas fantasias com a sua esposa. Aí ele vai procurar ou outro homem, ou vai procurar uma prostituta, porque ele não sente que a mulher, que a bela, recatada e do lar, é para isso. Porque Uhum, mulher, para a nossa sociedade, para a família tradicional brasileira, é para procriar. E procriação envolve o quê? Sexo vaginal. Qualquer outra uhum, prática é coisa de vagabunda, é coisa de puta, né? uhum, Ou coisa de viado, como a gente estava uhum, falando lá da máscara, né? Então, todas essas fantasias, todas essas crenças que vão chegando de nós até nós, né? Nesse padrão que às vezes é até intergeracional, quer dizer, vai vindo de outras gerações e sequer a gente questiona, a gente chega como verdade, a gente aceita, uhum, porque, como eu estava falando, é muito mais confortável ser acolhido pela família, ser amado. uhum. Eu ouvi É, uma mais frase uma confortável. vez, eu ouvi uma Hum. frase uma vez muito legal. Eu não lembro o autor, que diz o seguinte: você será amado, você será odiado. Isso não tem nada a ver com você. É um exercício. É um exercício. É um exercício. Um exercício. É um árduo exercício diário de você entender, né? Essa Uhum. questão não é mais minha, né? Aquele momento que você fala, agora essa questão não é mais minha. Sim, Eu tô na terapia, tô no caminho, tô tentando. Mas é difícil, é difícil. sim. É Ô, difícil, mas é Fernando, libertador, né? é libertador, imprescindível, imprescindível. É, Como é que você acha que é possível, ou se é possível, vencer a barreira que as religiões mais conservadoras impõem ao discurso sobre sexualidade? Uhum. Então, eu acho possível, né? Eu sou bastante otimista com relação a isso. Eu acho possível, e eu aproveito para contar aqui uma experiência pessoal, né? Porque eu sou cristão. Eu não gosto de falar que eu sou evangélico porque eu tenho vergonha de dizer que eu sou evangélico pela visão que as pessoas têm do evangélico. Então, prefiro falar que eu sou cristão, porque Cristo não tem nada a ver com esse padrão evangélico que é disseminado por aí. Então, eu cresci numa igreja evangélica tradicional, dessas igrejas que dizem que ser gay é pecado, e eu sofri muito por conta disso. Uhum, E eu fui excluído dessa igreja, que é a Assembleia de Deus. É, Me permito falhar com a ética em citar o nome da igreja, porque é uma história que tem a ver comigo, né? Não, não, uhum, não, não tem a ver só com eles. E assim, eu lembro
que quando eu fui tentar conversar com o pastor sobre a primeira experiência que eu tive, né, eu ele ignorou, ele não quis conversar comigo. E a minha ideia não era que ele aprovasse, porque eu sabia que ele não ia aprovar. Não era essa a minha fantasia. Eu só queria que ele me escutasse. Só isso. Que no final ele falasse, olha, tudo isso que você falou tá errado, você tem que casar com mulher, etc. Que ele falasse isso, mas eu queria que ele me escutasse. E eu me frustrei porque não foi isso que aconteceu. Até que eu continuei aí também na terapia para lidar com as minhas questões da minha sexualidade. E eu encontrei uma teologia que é uma teologia inclusiva. Que assim, se a gente for pensar em teologia, em Deus, em religião, em tese, toda e qualquer religião deveria ser inclusiva. Uhum. É redundante a gente falar que existe uma igreja inclusiva, né? Mas existe, porque as outras não são. As outras são exclusivas. Exclusivas de pessoas heterossexuais, das famílias tradicionais, desta família e deste homem, deste pastor, que está lá no altar e que tem a sua igreja e a sua família doriana, que posta lá para fotos no Instagram, mas que quando chega em casa bate na mulher, transa com a mulher contra a vontade dela, trai ela com a secretária e rouba a igreja, né? E enriquece ilicitamente. Enfim, essa é a família tradicional cristã. E que eu conheço muitas dessas, né? Que eu sou cristão desde que eu me conheço por gente. E então, assim, eu pude ser apresentado, né? Eu me permiti também passar por esse processo para um Deus que não condena, para um Deus que me ama incondicionalmente, né? Para um Deus que me enxerga além da minha sexualidade, né? Só que assim, como eu estava falando, existe, na Bíblia existe o Velho e o Novo Testamento. O Velho Testamento era o tempo da lei, que era olho por olho, dente por dente. Matou, morreu, pecou, é morto. Só que quando Jesus vem e anuncia o Novo Testamento, ele vem com a graça. A graça é um favor imerecido. O que isso significa? A gente não merece, mas mesmo assim, ele nos ama, ele nos salva. Então, assim, as igrejas, a grande maioria das igrejas, principalmente essas aí que você citou, essas mais tradicionais e que condenam não só a homossexualidade, mas tantas outras questões, elas estão no tempo da lei ainda. Elas não encontraram ainda com Cristo. Uhum. Entende? Então, assim, eu respondendo a sua pergunta, mais praticamente, eu acredito que existe sim, porque hoje existem movimentos incríveis, existem igrejas muito adoecedoras, que causam extremo sofrimento e culpa, e trabalham através da culpa, né, do controle, dessa perversidade, mas existem várias outras igrejas muito bacanas, igrejas que estão, que eu estou podendo conhecer agora, né, que tem teologia feminista, que tem teologia negra, que tem teologia queer para pensar as questões da sexualidade. Então, existe aí uma igreja que está repensando todos esses padrões, e existe, inclusive, tem algumas pessoas da igreja que eu frequento que fazem parte desse grupo, uma bancada evangélica popular que pretende eleger políticos cristãos que não compactuam com essa ideia de doutrinação e essa ideia que a gente vê por aí, né? Então, são políticos cristãos que têm lutado aí pela igualdade entre os gêneros, que têm lutado contra o racismo, contra a LGBTfobia, e essa bancada popular foi lançada há pouco tempo, e eu tenho o prazer de conhecer algumas pessoas que fazem parte dela. Então, eu acredito que tem sim como ser cristão e ser livre também. Tem. Que lindo. Fernanda, a gente tem 30 segundos. Vai ter 30 segundos para falar qual foi o livro da sua vida e para a gente dar um tchau. O livro da minha vida foi A Revolução dos Bichos, né, que eu li quando eu estava no 7º ano.
e que lá atrás, embora esse processo ainda esteja em curso e acho que vai ser por toda a minha vida, começou a me mostrar que é possível sim causar uma revolução aí nesses sistemas tão rígidos e é isso. Super agradeço aí pelo seu Obrigada. Eu que convite. agradeço demais. Agradeço demais. Adorei. Obrigada,